Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria podemos celebrar a Deus novamente juntos nesta noite. Reconhecer a bondade de Deus, a graça de Deus e a provisão de Deus neste dia, em nossas famílias, nossas casas, nosso trabalho. Reconhecer o amor de Deus, reconhecer o cuidado de Deus com cada um de nós, com os nossos queridos. A experiência de adorar é uma experiência, como nós temos visto desde segunda-feira, que invade, que integra e que perpassa todas as áreas da nossa vida. Adoração que envolve nossa confissão, adoração que envolve a nossa mente, adoração que envolve nossos afetos, emoções, adoração que envolve o nosso corpo, adoração que envolve a experiência interna de crermos em Deus, a experiência que ganha vida na liturgia do cotidiano, naquilo que somos, naquilo que fazemos, na nossa agenda, na qualidade dos relacionamentos que construímos e naquilo que desejamos deixar como legado com a nossa existência. A adoração, ela tem, sim, como vimos ontem, uma resposta orgânica, porque traz edificação para a igreja e também uma resposta social, que traz transformação na sociedade onde nós estamos inseridos para sermos sal e luz do mundo e sermos balizadores da presença do reino de Deus, de homens e mulheres que vivam debaixo da autoridade de Deus, que procuram agradar o coração do Criador. E quando nos reunimos também para cantar, nós queremos falar bem de Deus, nós queremos bem dizer, na linguagem de Pedro, como nós vamos ver logo no início da nossa meditação, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes de Deus. Falar bem com o que somos, falar bem com o que fazemos, falar bem com o que cantamos. Uma das músicas mais lindas do cancioneiro da história da música cristã foi escrita por Asaf Borba há mais de 40 anos. Talvez um dos cânticos mais inspirativos e que se baseia na teologia de Hebreus, numa adoração que deve ser prestada por meio de Jesus Cristo. O meu louvor é fruto do meu amor por ti. Vamos adorar juntos. Se você não conhece, é um cântico novo. A definição de cântico novo é aquele que você nunca ouviu. Se você não ouviu, você vai poder cantar uma vez. Preste atenção na letra. É de um momento da história da música cristã no Brasil, onde as músicas já eram uma pregação, que havia conteúdo bíblico, que havia poesia, baseado na poesia bíblica e naquilo que temos aprendido do Senhor. Vamos louvar juntos, vamos bendizer ao Senhor. Vamos sair ao encontro do Senhor com ações de graça, vamos sair ao encontro do Senhor com alegria. Ele é o Deus que está presente em nós e nós somos hoje santuário do Senhor. Pedras que vivem e que manifestam a glória de Deus com os lábios, com a mente e com o coração. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Vamos adorar juntos. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas
as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Maravilhosa. Esse é um que a gente chama lá fora de clássico da música cristã. Esse é um clássico, com letra que já poderia alimentar o nosso coração, saciar a nossa sede de adorar a Deus, de falar bem de Deus. Uma outra música que foi feita no final dos anos 60, início dos anos 70, que se tornou uma música de um dos filmes da Associação Billy Graham, foi feita por o pai da música cristã contemporânea, músico, maestro, que colocou a música em muitos filmes de Hollywood, 2 filhos pastores, ministros de adoração. Ralph Carmichael, nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Nas estrelas, vamos adorar. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Você está com frio hoje? Marca um tempo forte com as suas palmas aqui, me ajude, vamos lá? Que bom que você chegou agora, vamos lá? Vocês são a minha percussão, vamos lá.
nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois da história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Glória a Deus. Nova aliança, transição necessária às igrejas que receberam a herança hebraica, igrejas que se estabeleceram em diversos lugares, frutos do movimento de perseguição que aconteceu, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, igrejas que foram dispersas, igrejas que viviam ainda debaixo da adoração da velha aliança, onde o ministério levítico ainda tinha a sua importância, uma adoração cerimonial que era feita pelo povo quando se reunia, que era feito por comunidades hebraicas quando se reuniam, rituais de derramamento de sangue, experiências de carregar a arca de aliança, mostrando a presença ou tipificando a presença de Deus, usando vestes específicas de adoradores com uma adoração absolutamente cerimonialista. O ministério levítico que ainda fazia sentido, e a ordem dos levitas não eram ordens de músicos, como nós pensamos, ou como é muito divulgado. Sim, existiam ordens onde aqueles que eram criados ao lado dos melhores rabinos, que eram os mentoreados desde pequeno, e que foram separados para a adoração cultica do povo hebreu, que eram cuidados na sua integridade, na sua formação ética, moral, e que tinham a responsabilidade de conduzir o povo à adoração. O ministério levítico, que era manifestado principalmente com algumas ordens de músicos, mais de 4.000 músicos, 288 músicos instrumentistas e o resto de cantores, que mentoreavam, que cantavam os salmos da tradição hebraica, que ajudavam o povo a não perder a sua identidade e a herança que haviam recebido também dos mandamentos e desta visão cerimonialista que está descrito ali no livro de Levítico. Os levitas que não eram músicos eram responsáveis pelo trabalho social, pelas leis cerimoniais, pelas leis civis, supervisionavam todo o tipo de trabalho e de ação social do povo hebreu. Então, diferentemente do que nós pensamos e usamos hoje ainda nessa linguagem, tentando fazer uma alusão ao ministério levítico quando nos referimos aos músicos das comunidades. Levitas necessariamente não eram músicos, mas eram pessoas que estavam preocupados com a identidade, com a cidadania do povo hebreu, e da vivência do ministério do amor a Deus e também do ministério do amor ao próximo, com obras de socorro, de misericórdia, e que, de alguma maneira, mostravam a prática da justiça que Isaías nos traz no capítulo 1, versículo 10, que Amós nos lembra quando Deus traz, através do profeta, uma exortação
para que não vivessem só uma adoração nos seus ajuntamentos solenes, com uma música que não fazia bem ao coração e aos ouvidos de Deus, porque o juízo não corria perene no meio da nação, eles não estavam praticando a justiça. E o ministério levítico também tem essa importância de trazer essa consciência ao povo. Ministério levítico que vai perdendo também o seu sentido, como os sacrifícios, como o derramamento de sangue de animais. A velha aliança vai perdendo o seu significado. E o autor de Hebreus, ele trata exatamente disso, de ajudar o povo hebreu que converteu-se a Jesus Cristo, que reconheceram que Jesus era o Messias, que se tornaram seguidores de Jesus, juntamente com os gentios que não tiveram uma herança religiosa, que não tiveram uma mentoria religiosa, que eles servissem a Deus numa adoração agora da nova aliança, que se despedissem da adoração que praticavam ainda como judeus. E o autor de Hebreus, ele gasta esse tempo mostrando a realidade da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que se fez liturgia, o ato externo de Jesus de se oferecer em adoração como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus. Jesus legitima toda a nossa tentativa de adorar na cruz do Calvário, na sua ressurreição. E o autor de Hebreus nos lembra que agora nós podemos adorar voltando para o propósito, para o projeto existencial, já que agora a nossa adoração é em Cristo, é através de Cristo, é na intercessão e na intermediação de Jesus Cristo. Nós podemos agora adorar a Deus para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e com essa imago Dei deveríamos, de alguma forma, resplandecer, mesmo que em parte, a glória de Deus na nossa humanidade, naquilo que nós somos como seguidores de Jesus. Jesus vem nos trazer de volta ao propósito inicial, existencial da nossa criação. Os que formei e fiz para a minha glória, diz Isaías, capítulo 3, versículo 7. Os que formei e fiz para o louvor da sua glória, como Paulo escreve no capítulo 1, versículo 10, 11, à igreja de Éfeso. Jesus vem também nos libertar da perspectiva da idolatria e de falsos deuses. Deuteronômio capítulo 6, versículo 14, mostra isso. Não há necessidade de construirmos falsos deuses, apesar de termos um coração com uma tendência, com uma inclinação à idolatria. Nós somos uma comunidade de pessoas que tem essa perspectiva dentro de nós. Fazemos aquilo que não agrada a Deus, fazer aquilo que não traz alegria ao coração do Criador. Temos a capacidade não somente de criarmos falsos deuses, mas de nós mesmos nos tornarmos os nossos próprios deuses, cultuando quem nós somos, o que fazemos, o que conquistamos, achando que temos mérito nas coisas que fazemos como seres humanos, e nós nos tornamos sim o objeto de culto, a centralidade da existência. Nós não podemos viver assim, nós temos que viver buscando a glória de Deus, colocando Jesus em evidência e lembrando que toda a nossa forma e tentativa de adorar só é aceita diante do Pai pela intermediação de Jesus. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o Cordeiro de Deus. E pela liturgia que fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sofrendo o martírio, a rejeição, levando sobre nós, sobre ele, as nossas iniquidades, os nossos pecados, lembrando do profeta Isaías, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pela obra de Jesus na cruz do Calvário agora, nós temos a possibilidade de fugirmos da idolatria. A experiência primeira relatada em Mateus e em Lucas capítulo 4 também, Jesus vivendo a experiência do deserto, num diálogo que tem no momento de tentação, de opressão do inimigo sobre ele, de discutir e de resistir à tentação, citando a palavra de Deus e trazendo à realidade o texto de Deuteronômio, capítulo 6, que é somente ao Senhor que nós devemos adorar, que nós devemos nos inclinar, que nós devemos nos render, que devemos estar debaixo da autoridade deste Deus, e a palavra ali usada é a palavra reverenciar.
A reverência perdeu o significado na adoração na igreja hoje. Nós falamos em adoração reverente, nós rapidamente associamos a nossa forma externa de prestar essa adoração, de uma forma mais ordeira, mais conduzida, mais diretrizada. Aí, de repente, estamos no mesmo ajuntamento e nós lembramos daquelas palavras que eu ouvia, pelo menos nos primeiros anos, dentro de uma igreja batista: o Senhor está presente, cale-se diante dele toda a terra. E a nossa adoração era conduzida também pelo encorajamento daquele que liderava o culto público, dizendo que a nossa adoração deve ser agora com reverência, e confundíamos reverência com ordem no culto, com alguma coisa bem organizada, com alguma coisa bem cerimonial. Não, Deus não se iludia e não se ilude com esse tipo de ajuntamento solene para uma adoração mais externa e que não confirma a verdade e a reverência que deve acontecer dentro do nosso coração. Isso é a nossa disposição de nós estarmos debaixo da autoridade de Deus, de reconhecermos que precisamos de Deus para adorar, que a presença de Cristo em nós é fundamental para nós conseguirmos espelhar e manifestar a glória do Senhor naquilo que nós somos e naquilo que nós fazemos. A sua obra, então, resgata para nós o caminho da adoração. Nós temos acesso novamente à presença de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos na inclinação enganosa do nosso coração. E, portanto, hoje, quando nós estamos num ajuntamento como esse, quando nós nos fazemos templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo em nós, testificando que somos seus filhos, quando estamos aqui, de alguma forma, nós podemos manifestar essa glória com aquilo que nós estamos pregando, falando e colocando nesta liturgia do ajuntamento. Mas Deus não se ilude com ela. Deus não se ilude com o meu jeitão de crente, Deus não se ilude com a minha pregação, Deus não se ilude com a minha música, e não é na minha força que eu vou legitimar a adoração. O autor de Hebreus lembra que na nova aliança, Jesus tendo se feito liturgia por nós e derramado o seu sangue pelos nossos pecados, para nos remir, para nos redimir, é através da obra de Jesus que a nossa adoração é aceita. Ah, mas nós vivemos em comunhão, glória a Deus por isso. Ah, mas nós fazemos trabalhos e projetos sociais e amamos ao próximo, glória a Deus por isso, isso tem o seu valor. Ah, nós somos homens e mulheres que temos meditado na palavra de Deus, temos cuidado das disciplinas espirituais, temos orado, temos feito jejum, glória a Deus, isso também tem o seu valor. Ah, temos sido testemunhas do Senhor, temos pregado o Evangelho, temos feito discípulo nas nações onde Deus tem nos levado, para darmos ali um testemunho público, para tornar Jesus conhecido, glória a Deus, isso tem o seu valor também. Mas não é isso que legitima a nossa adoração. Não é isso que faz a nossa adoração ser aceita. A adoração só é aceita porque Jesus se fez adoração por nós. E a adoração que Jesus trouxe foi legitimada pela obra da cruz, pela liturgia que Jesus ofereceu na cruz do Calvário. Somos encorajados por Pedro, lembrando a realidade do Antigo Testamento. Vocês são um povo que foi conquistado por Deus, que foi criado para Ele mesmo. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e foram criados para adorar. Na linguagem de Pedro, foram criados para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós podemos adorar esse Deus por causa da cruz do Calvário. A cruz é o alicerce e referencial maior de adoração. A cruz legitima a nossa adoração em qualquer das suas expressões. Lembrem-se, todas as outras coisas que eu citei têm o seu valor e fazem parte desse universo prático da adoração.
Mas a adoração só foi legitimada pela obra da cruz do Calvário. E na cruz, Jesus se fez adoração em sofrimento, martírio e morte. Essa é a dimensão mais radical da adoração. Essa é a dimensão que os primeiros discípulos, apóstolos, e a grande maioria deles, passaram por essa experiência de martírio, de sofrimento e de morte. De morte violenta. Então a cruz baliza esta perspectiva sempre presente naquele que resolveu ser seguidor de Jesus. E é por isso que eu e você não podemos ficar omissos com a história da igreja. Nós temos que entender a radicalidade do compromisso com Jesus. De quando Jesus nos chama para negarmos a nós mesmos, nos identificarmos com a sua cruz e segui-lo. Jesus está dizendo que essa adoração, ela perpassa todas as nossas áreas de vida, mas que também pode nos levar à experiência de martírio e de morte. Não dá para sermos insensíveis quando vemos uma mãe, no momento de perseguição na Síria, ser pendurada e enforcada, com seus 2 filhos também mortos, suspensos na sua cintura. A radicalidade daqueles que estão identificados com a cruz. Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz claramente isso. Vivam, continuem vivendo de modo digno do Evangelho. Vos foi concedida a graça não somente de crerem no Evangelho, mas de padecerem pelo Evangelho. E os cristãos, eu estou aqui prisioneiro nessa casa do Império Romano, e vocês, igreja de Filipos, que eu ajudei a fundar, repleto de cidadãos romanos, de aposentados, de cidadãos romanos que lutaram pelo Império Romano e viveram uma vida de dignidade na cidadania romana, foram chamados para serem cidadãos de uma outra pátria que nos aguarda, e vários desses cristãos estavam sendo mortos nos coliseus, nas arenas, mortos por leões, traspassados por espadas, por lanças, e com ordem do imperador. E Paulo diz, não fiquem atemorizados com esses adversários, não fiquem atemorizados pelo sinal do imperador, que ordenou a morte de seguidores de Jesus. O que é sinal para ele evidente de perdição, para nós que cremos e temos uma esperança de uma outra pátria por causa desse Deus que ressuscitou. Vos foi concedida a graça não somente de vocês crerem no Evangelho, mas de padecerem pelo Evangelho. Quando meu filho nasceu, eu estava em Moçambique num projeto missionário. Conheci o Natan com 17 dias de vida, achando que eu não o conheceria. Fui com o Carlucci junto com a Visão Mundial, num projeto missionário de uma entrega de 17 mil toneladas de milho, no meio da Guerra Civil. Uma das experiências que não me deixou ser mais o mesmo. Comunidade de refugiados, moçambicanos cristãos, que estavam sendo mortos não só por causa da guerra civil, mas porque estavam professando a sua fé em Jesus Cristo. Conhecemos uma outra comunidade, onde diziam que o Evangelho estava crescendo. E fomos visitar essa comunidade que se reunia escondida. Essa experiência foi no Zimbábue, antiga Rodésia. Fomos visitar essa igreja. 8 pessoas na experiência comunitária de manhã, num culto de manhã. Ouvimos dizer que aqui tinha uma comunidade que estava crescendo. Uma comunidade que estava testemunhando o Evangelho. Vocês vão ter culto hoje de novo? Vamos ter à noite, no mesmo lugar, aqui, nesse mesmo lugar retirado, nesse sítio. E voltamos à noite. 8 pessoas. E fomos conversar com o pastor. Pastor,
É aqui mesmo que está acontecendo uma obra de avivamento. É aqui mesmo. Vocês querem ver o resultado desse trabalho de avivamento? Vocês têm disponibilidade amanhã? Temos sim, o nosso voo só sai à noite. Então ele marcou conosco 9 horas da manhã e nós fomos para o cemitério mais próximo daquele lugar. Repleto de cruzes destruídas. De ofensas escritas pelos seus próprios familiares. Os primeiros muçulmanos ali presentes na Rodésia. Aquela jovem ali foi morta pelos seus próprios pais. Aquela família lá foi morta por todos os outros seus companheiros muçulmanos. Você quer ver o crescimento da igreja, Nelson? Olha esse cemitério. A igreja cresceu. Identificados com a cruz. E nós não podemos desconhecer a história da igreja de adoração, que veio através do perfume santo de homens e mulheres que morreram e que morrem por estar identificados com a cruz. Onde não tem liberdade de um encontro como esse, de uma reunião como essa, de cantarem para Deus. Onde sabem que cristãos vão se reunir e os pais não deixam os seus filhos irem, porque eles podem não voltar vivos. Que vivem debaixo de perseguição, que sabem o que significa martírio. E sabem a radicalidade da adoração. E aonde pode chegar. A cruz baliza para nós rejeição. A cruz baliza para nós martírio que Jesus levou no seu corpo como Cordeiro de Deus. A cruz nos aponta a radicalidade da adoração que pode chegar com a sua própria vida por amor a Jesus. A cruz, a morte e a obra que Jesus faz de adoração na cruz do Calvário é que alicerça, é que traz raízes para uma adoração de fato cristã e em Cristo. É por isso que a adoração para nós, cristãos, ela tem uma dimensão muito maior do que cantar, do que tocar, do que ter uma boa banda, de que ter uma celebração convidativa, facilitadora, e todos esses outros termos que você ouve aí com os chamados métodos de adoração e de culto público. Porque o autor de Hebreus, ele sabe e ajuda os judeus novos convertidos de que a adoração pode ter uma dimensão de martírio, de sofrimento e de morte. A adoração da nova aliança é em Cristo, é por meio de Cristo, é na intercessão de Cristo. Ana Paula Valadão não é intercessora na adoração, Ademar de Campos não é intercessor intermediário na adoração, Asaf Borba não é intermediário e intercessor na adoração. Cristo é o nosso único intercessor, o nosso único mediador e que torna a adoração aceita por Deus porque foi legitimada na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Se tivéssemos essa consciência, nós teríamos uma outra dimensão de sermos mordomos da vida, do nosso dia, da nossa semana. As nossas prioridades, a nossa agenda pessoal, familiar, profissional e de igreja local priorizaria, sim, a cultura, os valores do reino que foram ensinados por Jesus em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, no seu conhecido Sermão do Monte. Uma adoração que pode envolver a cruz. É isso que Paulo lembra aos irmãos em Filipos. Vos foi concedida a graça a vocês, não somente de crerem no Evangelho, mas de padecerem pelo Evangelho.
e estar identificados com a cruz é algo muito sério. É por isso que a mensagem de Jesus não é uma mensagem popular. É por isso que a mensagem de Jesus não é uma mensagem que é facilmente digerida por seres humanos como eu e como você. É por isso que a mensagem de Jesus tem sido distorcida na mídia por pregadores, pseudo-apóstolos, falsos mestres que querem facilitar esse caminho de uma adoração, de submissão às cerimônias das religiões, à instituição religiosa, mas não a Cristo. E a mensagem tem sido distorcida, o caminho de discipulado tem sido facilitado. Por quê? Porque nós precisamos fazer a igreja crescer. A igreja precisa ter relevância. Tínhamos 500 membros na igreja, e esse ano? Temos 350. Então a igreja não cresceu. Não, a igreja cresceu, porque nós temos pregado o discipulado e o preço do discipulado. Nós temos pregado a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é popular. As pessoas não abraçam a realidade de termos que nos negar a nós mesmos e buscarmos aquilo que vai agradar o coração do nosso Criador. Então, o crescimento da igreja pode ter, sim, uma diminuição de números de membros. Crescimento da igreja pode significar pessoas mortas que se identificaram com Jesus e que hoje foram mortas por perseguição. É chegar num cemitério como na Rodésia e dizer: olha o crescimento da igreja. O que não iam satisfazer os especialistas de crescimento da igreja que chegaram no nosso país, com discursos triunfalistas que não retratam a essência e as raízes do Evangelho. Viver uma adoração na nova aliança só é possível pela obra de Jesus. Ninguém aqui tem mérito. Ninguém está aqui porque ama a Deus. Ninguém está aqui porque temeu a Deus. Ninguém está aqui porque serve a Deus. Não há quem busque a Deus. Não há quem o entenda. Só estamos aqui porque Deus nos alcançou com a sua graça e com o seu amor incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, olhe para a pessoa que está do seu lado, só olhe para ela e fale assim: boa noite, que bom que você veio. Você está prestando atenção no que o pastor lá está falando. Eu só queria lembrar você que você foi alvo do amor e da graça de Deus. Enquanto nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, enquanto nós estávamos construindo falsos deuses, Deus teve misericórdia de nós. E Ele se revelou em Cristo Jesus e veio nos buscar para sermos transportados do império das trevas para o seu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Que honra, que privilégio podemos ser seguidores. Que honra, que privilégio agora podemos ser conhecidos como discípulos de Jesus. Que honra, que privilégio que temos hoje de amar, temer e servir a Deus. Adoração é rendição, termo usado 8 vezes em João capítulo 4, versículo 20 a versículo 24. Pelo menos 8 vezes a palavra proskuneo, que significa inclinação, rendição a Deus, disposição de beijar os pés do Deus que nós dizemos adorar. O diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, tirando o peso, achando que a adoração era nos ritos e na herança hebraica, que tinha que ser ali perto do poço de Jacó, de Gerizim, que teria que ser prestado na tradição hebraica. Jesus diz: não. Se você está aí com sede, buscando tirar água do poço de Jacó, para saciar a sua sede, eu posso saciar a sua sede existencial. Se você bebesse da água que eu posso te dar, você teria vida hoje. E Jesus faz o convite para uma mulher samaritana, do quais os judeus não conviviam, evitavam passar e transitar na sua área.
Jesus faz um convite não a uma pastora, não uma religiosa, mas Jesus faz o convite a uma prostituta que se torne sua seguidora. É 5 maridos você já teve, mas nenhum deles é teu. Você precisa se render a mim. Você precisa se prostrar, você precisa se quebrantar. Não há adoração sem quebrantamento. É a mesma ideia, a mesma figura que nós encontramos no Salmo 95, esse salmo universal, onde Deus convida todos os habitantes da terra a o adorarem. Primeiro é um convite de celebração: venham ao meu encontro, saiam ao encontro do Senhor com ações de graça, saiam ao encontro do Senhor com alegria, celebrem a Deus com seus salmos. O convite do salmista é maravilhoso. Como é que eu vou adorar a Deus? Eu vou adorar a Deus com a minha vida, com a minha história, com aquilo que Deus está escrevendo na minha vida. Escrevam os seus salmos. Os salmos são as histórias que Deus está escrevendo na sua vida, e nós podemos colocar ali momentos de arrependimento, de confissão de pecados, de lamento. Uma obra extraordinária publicada por Bruce Walcke, falando dos salmos de lamento, junto com o Dr. James Houston. Recomendo esse livro. Nós podemos adorar e celebrar a Deus escrevendo as nossas histórias e a história que Deus está escrevendo em nós. Aleluia! Você pode ser um salmista. Você pode escrever os seus salmos. Aprendi isso com a minha mãe. Ela tinha um livro de memórias e ela escrevia todos os dias alguma experiência que ela teve naquele dia. Eu falava, que coisa maravilhosa. Poder lembrar anos depois o que viveu naquele dia, o que Deus ensinou. Escreva os seus próprios salmos. Mas o salmista diz mais no versículo 6. Não há adoração sem você se prostrar, você se render, você se submeter a Cristo. Não há. A mulher samaritana entendeu isso depois. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Não há adoração de olhar altivo. Há adoração quando eu me prostro, quando eu tenho disposição, fruto de quebrantamento, de beijar os pés daquele que eu adoro. Dobrar os joelhos, prostrar-se. Eu acho que esse é o desejo de todo pregador, de todo pastor, de todo mestre. Que a palavra nos sensibilizando nos leve a nos rendermos a Deus, a concordarmos com Deus, a concordarmos com a palavra que temos recebido e que temos sido ensinados. Quando a palavra vem a nosso favor e quando a palavra vem contra nós. Se temos uma atitude humilde, se estamos rendidos na presença de Deus, nós podemos acolher esta palavra. É isso que Tiago diz no capítulo 1. Esta palavra que tem sido implantada no coração de vocês, essa palavra que tem o poder de salvar as suas almas, essa palavra vai produzir no seu coração, num coração contrito e rendido, vai produzir obediência. Vocês não serão mais somente ouvintes da palavra, vocês vão ser praticantes da palavra. E por praticarem a palavra, fruto de quebrantamento, fruto de submissão a Deus, vocês vão glorificar a Deus com tudo que são e com tudo aquilo que vocês estão fazendo. Por isso, não sejam somente ouvintes da palavra, sejam praticantes dela. E se vocês estão praticando, isso é uma evidência, diz Tiago, que vocês estão acolhendo a palavra que tem sido implantada através do ensino e da pregação. Ora, se eu não obedeço, muito provavelmente você não está acolhendo essa palavra. Se eu não sirvo e não dou testemunho da minha fé, eu não estou acolhendo essa palavra. Se eu não amo a minha esposa e eu não amo meu marido, se eu como filho não honro meus pais, eu sou apenas um ouvinte ou alguém que vai para o espelho, que contempla a sua imagem, sai dali e logo se esquece. Então, eu preciso viver a experiência de quebrantamento e de desejo de se prostrar.
Adoração envolve sim o proskunel. O Pai está à procura de adoradores que estejam quebrantados, que estejam rendidos, que se prostam para o adorá-lo, para reverenciá-lo como único e verdadeiro Deus. Jesus anula a validade do culto tradicional da mulher de Sicar, dos seus conterrâneos samaritanos, e não mais no Monte Gerizim. Eles adoravam como os atenienses, Atos capítulo 10, versículo 23, adoravam um Deus desconhecido. Para Jesus, a tradição hebraica não legitima a adoração. E aqui eu abro meu coração. Eu não vim de uma herança protestante. Eu vim de uma herança distante, também cerimonialista, católico romana. Eu sou descendente de um padre, Padre Lima Verde, que nasceu lá na cidade de Crato, no Ceará. Esse padre resolveu povoar o Nordeste e teve 9 filhos. Cada filho do padre, uma média de 13, 14, 15 anos. 15 filhos. O meu avô Fenelon, que nasceu em Fortaleza, é filho desta ninhada. Período da extração da borracha, ele vai lá para o Acre, cidade de Feijó, conhece a minha avó, Raimunda, se casa com ela com 14 anos, 15 filhos. Meu pai é o 8º filho dessa ninhada de 15 filhos. Vem para o Sudeste, e a primeira herança que minha mãe busca, conhecendo meu pai, cantora do rádio, se casam, é a cultura católico-romana, extremamente cerimonialista, com uma tradição enorme, de onde nós viemos do movimento da Reforma. Protestantes vieram ali, do núcleo da Igreja Católica Romana. Passo pela experiência de conversão aos 17 anos e vou para uma igreja batista de herança leta, super tradicional, com uma liturgia pesadíssima, que para acolher um roqueiro novo convertido não foi fácil. Era aquela igreja que você não entrava no salão do culto para valer. Se você tivesse de chinelo, como eu muitas vezes estava, com o bolso a tiracolo, como muitas vezes eu estava, com uma calça ali, como eu quase sempre estava, você não assistia o culto no salão para valer, você tinha que ir para a galeria. Aí você descobria que existia o Deus da galeria, o Deus do salão principal, e o pior de todos era o Deus lá do salão da mocidade, que era próximo do Hades. Tudo que você não podia fazer no culto público, pode fazer lá no salão da mocidade. Extremamente cerimonialista. Difícil ficar numa religião onde trazem para você uma tradição que você nem sabe direito de onde vem, e você não consegue nem respirar e ouvir e discernir o Evangelho na sua simplicidade, porque todas as práticas da instituição religiosa são jogadas sobre você. A tradição protestante também traz esse peso em diversas denominações históricas. Pela instituição religiosa, pelo farisaísmo da religião cerimonialista, nós não adoramos a Deus. E Deus deixa bem claro isso, que Ele não se ilude com esse tipo de ajuntamento solene, que é apenas fruto de tradição. Eu me lembro que, depois de um terceiro culto com os adultos, a minha mãe me chamou e falou assim, precisamos conversar. Eu falei, precisamos sim, mãe. É o terceiro culto que eu estou assistindo aqui com os adultos. A minha mãe virava para mim e falava assim, eu sei, filho, parece que morreu alguém, né? Porque parecia uma missa de 7º dia, as celebrações. Missa de 7º dia. Você chegava no culto público e falava assim, se todo mundo está alegre aqui com Deus, eu estou em algum lugar errado. A única adoração que funcionava lá era a adoração de aquário. Já viu a adoração de aquário? Você que tem o seu peixinho em casa, o pessoal só fazia isso aqui, ó.
Era só isso que podia fazer. Porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante de toda a terra. E todo mundo, pá! E só cantava assim. Se começasse a mexer a perna, sai Satanás. Maldição. Tradição. Depois eu conheci um outro vento, pela experiência da minha esposa, Carla, hoje minha esposa, que me trouxe essa tradição mais pesada da igreja presbiteriana independente. Aí comecei a ouvir falar sobre um tal de Calvino. Ah, reformador. O cara chegou para mim outro dia e falou assim, pastor Nelson, o irmão é calvinista? Eu falei, não, eu sou calvo e inista. Encontrei um estudante universitário no Mackenzie, fora. Trabalhava com a ABU, evangelizando estudante. O estudante chegou para mim e falou assim, ô Nelson, por favor, me tira uma dúvida aqui. Eu não sou cristão, estou aqui no Mackenzie. Quem é mais importante para vocês, Cristo ou Calvino? Porque eu só ouço falar de Calvino aqui. Ah, os cultos de vocês são como Calvino falou. É na tradição de Calvino. É tradição. Claro, o conteúdo teológico da vida de Calvino tem o seu valor. Mas começamos a cultuar tradições e cerimonialismos de pessoas, de teólogos, de líderes religiosos. E começamos a cultuar a tradição, a adorar a religião, a instituição religiosa. Está errado? Pior hoje, vivendo dentro do mercado, a igreja que teima em adorar a adoração, mas não o Deus que quer ser adorado. E a minha mãe falou assim, olha, Nelson, parece uma missa de 7º dia, né? Parece que morreu alguém, né? Ela tinha muito bom humor e ela falava assim, morreu, mas ressuscitou. Vocês estão aqui para celebrar um Deus vivo. É por isso que nós saímos de casa, não para dar uma força para o pastor da igreja, não para dar uma força para a denominação que nós estamos, não para marcar presença lá para virar estatística de presença de escola dominical e curso. Eu saio de casa porque eu fui conquistado por Jesus na cruz do Calvário com tão grande salvação. Eu vou encontrar com os meus irmãos porque eu estava morto no meu delito e pecado. E agora eu estou vivo num Deus que está vivo. Eu não vou celebrar um Deus morto. É por isso que eu venho para uma celebração. Eu vou encontrar com os meus irmãos. Nós viemos aqui falar bem de Deus. Nós viemos aqui adorar a Deus. Nós viemos aqui manifestar a glória de Deus como comunidade. E é por isso que é celebração. Mas a tradição faz mais ainda. Ela consegue se aperfeiçoar. Algumas igrejas que eu conheço pelo Brasil viajando, e aí? Não, hoje nós vamos ter um culto conforme o nosso presbítero gostava. É mesmo? Eu já tive um presbítero assim, falou, pastor, é o seguinte, domingo que vem é o dia de missões, seria bom o irmão pregar sobre o texto tal. Pastor, é o seguinte, além de pregar no texto tal, seria melhor que o irmão cantasse essa música e essa música na liturgia. Ó, pastor, seria interessante que domingo também o senhor colocasse nas liturgias isso, isso e isso. Aí eu já estava nas tampas, pedi para minha secretária fazer um boletim e coloquei lá, culto das 10 ao presbítero tal. Culto das 11 a Jesus nosso Senhor. Era para ele, é a liturgia dele, é a mensagem que ele queria que eu pregasse, é os cânticos que ele queria que eu fizesse, é a liturgia que ele queria que eu fizesse, é culto ao nosso irmão. Não, mas aperfeiçoavam mais ainda. Essas cadeiras aqui só podem ser sentadas pelos presbíteros, tal, desde o nosso fundador da igreja. Fazíamos culto aos mortos.
Tem o seu valor, foram pioneiros, fundaram aqui o trabalho, glória a Deus pela vida deles, já estão na presença do Senhor. Nós estamos aqui para celebrar um Deus que está vivo nesta geração e deixarmos uma igreja para a próxima geração, para os nossos filhos e para os nossos netos. É por isso que nós celebramos a presença de Jesus. Ele está vivo. Nós, se Ele não voltar, nós passaremos. Um dia com Ele reinaremos. Mas a tradição que nós temos que preservar é a tradição do Evangelho que recebemos. Jesus Cristo foi morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E quando eu digo que eu evangelizei uma pessoa, eu tenho que comunicar este Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que movia os cultos dos 2 primeiros séculos. Antes dos cristãos terem a disponibilidade, a permissão de adorarem a Deus em templos. E aí eles adoravam a Deus quase o tempo todo aonde? Na Eucaristia. Porque há 200 anos atrás, Jesus foi entregue na cruz do Calvário. Há 200 anos atrás, nós fomos procurar o corpo de Jesus e a pedra estava removida. Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E era o mais importante para a comunidade que nascia de seguidores de Jesus. Nós comemoramos a realidade da cruz e a vitória de Jesus sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma tradição que nós devemos preservar sempre é a herança histórica, a liturgia, como o autor de Hebreus diz, feita por Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós celebramos a presença de Deus constantemente na ceia, quando nós estamos reunidos. 10 minutos de intervalo, pastor? Eu que quero agradecer à igreja, a confiança, para que pudesse estar aqui nessa semana tão significativa para a dinâmica, para a vida dessa igreja. A minha tradução aqui, a palavra chama-se amizade. Família Fontana, André, Israel. Poder caminhar com amigos no ministério é sempre uma honra e um privilégio. Os amigos são aqueles que caminham perto do coração da gente, que falam aquelas coisas que nós precisamos ouvir, muitas vezes que nós não queremos. São aqueles numa ligação, num almoço, num cafezinho na padaria, trazem uma palavra de encorajamento, de conforto, que abrem o coração para compartilhar as bênçãos e as misérias. Um bispo cisterciano do século XVII, Henri de Rivaux, escreveu um dos livros mais significativos da espiritualidade clássica, chamado Amizade Espiritual. E esse bispo cisterciano, ele parafraseou João e disse: Deus é amizade. E quem permanece na amizade permanece em Deus. Parece que isso encontra eco no coração de Jesus. 3 anos de ministério, conhecendo e permitindo-se ser conhecido, andando com seus discípulos. E lá em João capítulo 15, ele diz: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. O amor de Deus, ele é muito mais nobre. Deus não nos quis apenas transformar em seus escravos e em seus servos. O planejamento de Deus era muito mais profundo, mais significativo. O que Ele desejou e sempre deseja é que nós nos tornemos seus amigos. E a amizade é algo que precisamos regar o tempo todo. Estar no ministério servindo com amigos
é muito mais encorajador e traz muito mais alegria e realização. Estava compartilhando hoje um pouquinho à tarde com líderes da comunidade para que não fossem apenas companheiros de ministério, mas que fossem amigos. E quando nós estamos com amigos, não importa o projeto, nós queremos estar com os amigos e servindo a Deus e testemunhando do amor de Deus e fazendo missão, e investindo nossa vida em pessoas, cuidando de pessoas e sendo cuidados. E eu estou absolutamente convencido, por isso que escrevi esse livro Sem Igreja, que as pessoas elas estão ficando não nas estruturas eclesiásticas com melhores organizações ou com melhor estrutura doutrinária. As pessoas estão ficando em comunidades onde elas são acolhidas e aceitas como elas são, para construir relacionamentos de amizade. Então esse é um caminho que temos que percorrer. Na amizade, aprendermos a adorar. No companheirismo, aprendendo a adorar. No partilhar a vida, na koinonia, na comunhão, aprendendo a adorar. Chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Essa frase eu citei ontem num dos nossos slides, numa exegese e pregação feita por Dr. John Stott num congresso, que eu ministrei o louvor em 2 congressos, um da Vinde e outro de um grupo de pastores. E me chamou a atenção ele dizer isso, que a adoração não era somente com sinceridade e verdade no coração, porque há muita gente sincera que busca Deus e que quer adorar a Deus. Até nas igrejas dos que nós vemos apóstolos ou pregadores e televangelistas que pregam um evangelho estranho, há pessoas que estão ali com sinceridade no coração e buscando a Deus. Mas a adoração ela não pode ser apenas com sinceridade, porque podemos viver sinceramente equivocados na nossa forma de adorar. Por isso que a nossa adoração tem que ser em Cristo, no verbo de Deus, no logos de Deus, na palavra de Deus, na verdade que é o próprio Cristo. A nossa adoração é em Cristo, através de Cristo. A nossa adoração é o próprio Cristo e a sua obra. Por isso que o autor de Hebreus diz, é por meio de Jesus, que nós devemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor e adorarmos na verdade. Termo usado por Jesus para responder ao diabo, Mateus capítulo 4, 10, que tem o sentido de nos rendermos, de reverenciarmos a Deus, de vivermos para Deus com reverência em serviço. Uma adoração que nos convida a servir. Talvez o conceito mais completo do Antigo e do Novo Testamento, mais integrado, é serviço. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E como é que Deus enviou Jesus? Primeiro, Jesus foi enviado por Deus como um ser humano. Portanto, eu sou enviado ao mundo para servir como um ser humano, não como um anjo, não como um super-herói. Eu sou enviado para servir a Deus e para adorar a Deus com a minha humanidade. Então eu envio vocês ao mundo, como o Pai me enviou, como um ser humano e como um servo. Humanidade que se transforma numa vida de serviço. Somos escravos de um Deus que nos amou incondicionalmente. E temos que
identificados com Jesus, que não julgou por usurpação ser igual a Deus e desceu ao nível mais baixo da experiência humana, que é se tornar um escravo e colocar a sua vida para servir a Deus com a dignidade e com os atributos que Deus colocou. Esse Deus que se fez homem. Jesus, que é a revelação exata do ser de Deus. Então, colocamos a nossa vida como uma adoração que reverencia a Deus com uma vida de serviço. A palavra latreia, que nos chama a servir a Deus, mostra a realidade de uma adoração que é fruto de uma mente transformada, de uma consciência que é liberta dos seus pecados, servindo a Deus de consciência limpa, que nos chama a uma vida de serviço em integridade. São dois conceitos que o Rory Nolan traz no seu livro O Coração do Artista. Se queremos ser adoradores, nós precisamos adorar a Deus com integridade, servir a Deus com integridade. E segundo, fazermos o que temos que fazer com os dons e capacitações que recebemos com excelência. Então a adoração, ela envolve uma vida de serviço em integridade, e a adoração envolve uma vida de serviço com excelência. E ele enfatiza isso não somente para o cristão, para o adorador, mas ele enfatiza isso para aqueles que lidam com a arte, com a música. Por exemplo, vocês agora têm e foram libertados por Jesus com a liturgia que fez na cruz do Calvário dos seus pecados. Vocês não precisam mais andar com culpa. Eu agora chamei vocês e em Cristo vocês foram feitos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E portanto, agora que vocês são separados para Deus, agora que vocês são pessoas inculpáveis, justificadas por Deus, purificados das suas antigas e más obras, vocês que não carregam mais e não precisam carregar nenhum sentimento de culpa ou condenação, vocês foram chamados para viverem também de maneira irrepreensível. E Paulo lembra que é assim que nós vamos desenvolver a nossa salvação. Então a adoração é um processo que eu vou aprendendo com a ação de Deus na minha vida, na maneira que Ele vai transformando a minha maneira de pensar, na maneira em que eu vou frutificando fruto dessa transformação. Eu fui separado para viver por Deus, que são os dois conceitos do Novo Testamento de santidade. Eu sou santo porque fui separado por Deus e eu estou sendo santificado a cada dia, que é um processo onde eu estou desenvolvendo a minha salvação e, portanto, vou me tornando cada dia mais parecido com Cristo. É por isso que nós podemos agradar a Deus pelo serviço, mas um serviço que é fruto de conversão, um serviço que é fruto da obra de Jesus que nos separou para Ele mesmo, que nos perdoou dos nossos pecados e das nossas culpas, e que nos chama hoje para, na sua força, no poder da sua graça, de sermos pessoas irrepreensíveis e íntegras. Ora, esse é o problema da nossa nação. Esse é o problema da igreja. Os nossos filhos terem referenciais de integridade. Olharmos para as nossas autoridades e tentarmos olhar pessoas que vivem numa integridade de vida. Chegarmos na igreja e olharmos líderes, pais, mães que vivem em integridade e inspiram os nossos filhos, essa geração, para viverem também em integridade, e esses referenciais se tornam cada vez mais escassos na igreja.
se tornam escassos na liderança da igreja, se tornam escassos no universo e no mundo da chamada adoração através da música. E aí vai meu testemunho pessoal. Esses últimos 18 anos, chorando as tragédias, as consequências de uma vida de não integridade de líderes da comunidade cristã, de músicos, de pessoas que se chamam ou se autodenominam de ministros de adoração, que foram colocados nessa categoria de ministros da adoração de maneira inapropriada, pessoas que não tinham nem ainda uma transformação, um caráter que de alguma forma espelhasse um pouco dos valores morais, éticos de Jesus, que deveriam de fato terem começado a vida cristã não como ministro. Começa lá como vereador, depois vai para deputado, depois senador, até virar ministro. O cara já é colocado lá na frente, sem consistência, sem espiritualidade, sem uma vida profunda relacional com Deus, e já é colocado lá para ministrar, ou para ser instrumento de ministração da parte de Deus. Integridade e excelência só é possível porque Jesus se ofereceu por nós, para que tenhamos consciências limpas, para podermos servir a um Deus que está vivo e agradá-lo por causa da ação da graça de Deus em nós. Romanos capítulo 1, versículo 25, mostra a adoração falsa dos pagãos como adoração e serviço à criatura, e não centralizando Deus. Uma adoração antropocêntrica é uma adoração equivocada, não faz sentido algum. Não fomos criados para olharmos e colocarmos o homem na centralidade da nossa existência. Não. Nós somos criaturas das mãos de Deus para espelharmos a sua glória, para refletirmos essa imago Dei que Ele nos compartilhou. E as pessoas que vão conhecendo a nossa vida, e se relacionando conosco, e caminhando conosco na experiência comunitária da igreja, vão percebendo que nós não estamos focados em adorarmos a nós mesmos e transformarmos a nós mesmos em falsos deuses. A adoração requer uma reverente atenção com o que agrada a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Quem vivia essa realidade também, de desfocar a adoração em Deus? A igreja de Colossos. Adoravam anjos, achavam que Jesus era um anjo evoluído. Desfocavam a adoração de Deus e a busca de outras metáforas ou tipificações de divindade, e que vinham ainda no gnosticismo impregnados. Toda referência humana que nos ajudar ao conhecimento em profundidade, esse daqui deve ser transformado em alguma forma num Deus que deve ser reverenciado, adorado. Não. E Paulo escreve à igreja de Colossos de maneira dura. Não se deixem engendrar por esse tipo de pensamento. Não transformem homens em objeto de culto. A adoração é centralizada em Deus e busca agradar somente a Deus. Adorar é reverenciar. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme a prática da sua vontade. Aquele que quiser viver para agradar a Deus deve viver de maneira piedosa e justa. A piedade não é uma característica somente de pessoas avançadas na idade, de cabelinho branco, ou que tiveram seus cabelos como o meu trasladados antes do tempo. A piedade é uma característica que um novo convertido pode viver. A piedade não toma forma apenas naquela visão que nós temos de pessoas piedosas, que já estão no final de vida, que não sonham mais,
que não tem mais as suas próprias forças, não. A piedade é alguém que vive de maneira humilde e apaixonada, servindo a Deus como no primeiro amor, no momento de encontro com o seu Salvador. Podemos ser jovens piedosos, que nutrem esse amor inicial por Deus, mais puro, mais amador, e que nos leva a viver para Deus de maneira despretensiosa e sem nenhuma agenda. Estávamos compartilhando hoje, ao redor da mesa, de uma geração de autores, de compositores, que de alguma maneira Deus se agradou de abençoar e influenciar essa nação. E às vezes, viajando, as pessoas perguntam, e como é que foi o projeto desse grupo que se reunia para compor, para pensar na inódia da igreja cristã, para dar testemunho para pessoas não cristãs? Como é que foi esse projeto de vocês? Foi um projeto absolutamente despretensioso, amador, sem saber direito nem para onde estamos fazendo e por quê, apenas por amor a Deus, com amor de primeiro amor, totalmente amador e não profissional. E eu me lembro do Dr. James Houston dizendo que esse primeiro amor que deve motivar a nossa vida é esse amor amador, que é fruto do acolhimento que nós fizemos no nosso coração por esse amor incondicional de Jesus. Nós fomos conquistados por Ele na cruz do Calvário. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele não está aqui implorando para que nós o amemos em primeiro lugar, para que nós o temamos em primeiro lugar. Deus não está aqui como um coitadinho, batendo no nosso coração e pedindo, vocês precisam me servir, vamos sentar, vamos negociar aqui, o que você quer para me seguir, o que você precisa, e nós vamos fazer uma negociação. Não. Deus tem todo o direito de conduzir a nossa vida. Deus tem todo o direito, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos criaturas das mãos dEle. Jesus tem todo o direito de conduzir a nossa vida, de estar presente na nossa vida, de ocupar um lugar central no meu coração, nos meus afetos, na minha mente. Ele me comprou com muito sangue, com dor, com sofrimento, com martírio. E é por causa deste amor incondicional é que nós hoje, de maneira singela, amadora, oferecemos e tentamos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E se vivemos de maneira piedosa, identificados com Jesus, sem sermos pretensiosos, e refletindo esses atributos de Deus na nossa própria vida, é muito claro que Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele tem toda a razão. Se vivermos assim, nós seremos perseguidos. Porque nós estamos identificados com a cruz, nós estamos identificados com o caráter do nosso Jesus. E é por isso que não é fácil, por isso que a mensagem do Evangelho não é popular, por isso que a porta continua sendo estreita, por isso que poucos vão passar por ela. Por quê? Porque se nós quisermos viver com essa característica da piedade, nós seremos perseguidos. Nós viveremos as consequências de uma jornada peregrina, desinstalada. Nós não vamos nos sentir adequados em lugar nenhum. Nos sistemas ideológicos, filosóficos, presentes na sociedade, nós não vamos nos sentir nunca confortáveis. Por quê? Porque a mensagem da cruz, ela é loucura. Ela traz uma dimensão de uma espiritualidade que nós, seres humanos, não estamos acostumados a lidar, apenas de maneira racional. Por isso que nós fomos chamados para viver pela fé, de fé em fé, de glória em glória, e essa vida de fé
vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus e nos tornando adoradores mais íntegros e mais sinceros. Adorar é praticar a verdadeira religião. A palavra no grego treskeia, que está presente em Tiago capítulo 1, versículo 27. Eu gosto de Tiago porque ele integra absolutamente tudo. Ele integra o nosso caráter, o que somos, o que falamos, o que fazemos. Se não refreamos a nossa língua, nós estamos nos enganando, nós estamos vivendo uma religião falsa. Olha, a mesma língua que abençoa, ela amaldiçoa. Não pode da mesma fonte o doce e o amargo, se Cristo habita de fato o nosso coração, diz o compositor e autor Sérgio Pimenta. Não dá. A verdadeira religião pura e sem mácula é esta, e Tiago diz, e usa 2 exemplos históricos: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira adoração horizontal, não essa contemplativa, onde eu levanto as mãos, onde eu digo que o Senhor é santo, onde eu falo dos atributos de Deus. Não, essa é a adoração horizontal, prática. Você segue uma verdadeira religião? Você segue uma verdadeira adoração? Então, visitem os órfãos e as suas viúvas nas suas aflições e guardem incontaminado do mundanismo. Opa! Prática de boas obras, ministério do socorro, ministério da misericórdia e santificação. Ah, mas não é possível. A teologia de Tiago, ela se contrapõe à teologia de Paulo. Alguns reformadores achavam isso, achavam que Tiago era cata de palha, tem que queimar. Ela nega a salvação pela fé, a teologia de Paulo. Não, Paulo e Tiago estão absolutamente integrados. Absolutamente. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vocês são poema de Deus, vocês são feitura de Deus, vocês são inspiração de Deus, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, que inclui a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho e as obras de socorro e misericórdia que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então aquele que quer adorar, ele vai viver uma religião que considera a realidade o sofrimento daqueles que não têm mais quem cuida dos seus interesses. Órfãos que perderam seus pais ou não conheceram seus pais, viúvas que perderam seus maridos que cuidavam dos seus interesses. Se somos seguidores, discípulos e adoradores, nós estamos cuidando da causa de quem não tem quem cuide da sua causa. Aqueles que estão à margem, aqueles que estão sem ninguém para cuidar dos seus interesses, que estão abandonados. Opa, eu me lembro que quando nós ficamos 6 meses estudando no Projeto Raízes sobre adoração, culto e liturgia. E depois de 6 meses de estudo, eu fiz esse estudo com o pastor Jorge Heder, que já está na presença do Senhor, que fez Barnabé e tantas outras músicas. A igreja falou assim: opa, ministério de adoração, culto e louvor. Está onde? Está debaixo do ministério de ação social. O guarda-chuva maior é a adoração. Mas essa adoração prática, segundo Tiago, é uma fé que mostra a sua veracidade pelas obras que nós praticamos. Fé sem obras é morta. E Tiago vai direto no ponto. Não adianta adoração de gogó. Não adianta uma adoração que não ganha resultados naquilo que sou e faço na sociedade. Sérgio Pimenta mostrava isso claramente. Os cultos públicos de vocês, e ele colocou isso em uma das suas músicas, todas as vezes que as pessoas se reúnem, quando nós falamos vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar, nós parecemos muitas vezes mais uma coreografia de aflitos. Nós estamos aqui todos com as nossas aflições, com as nossas dores, com as nossas expectativas, com as nossas realidades, com as nossas provações.
Nós estamos aqui com as nossas carências. Aí você começa a entender a dimensão de um Deus que está presente no meio da adoração, no meio do louvor. Por quê? Porque Deus vai ministrando do seu poder e transformando o nosso coração, e nos consolando, e nos corrigindo, e nos animando, e nos exortando, e nos consolando, e nos incentivando, e de trazendo à nossa memória o que pode nos dar esperança. Então o momento de adoração é o momento em que cai a ficha. Vamos adorando, falando dos atributos de Deus, e lembrando que Ele é um Deus justo, que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus cheio de misericórdia, que Ele é um Deus cheio de bondade. E Jesus está aqui nos capacitando para sermos esses instrumentos de bondade, de misericórdia, de compaixão, de serviço, de temor, de integridade, de excelência. E no meio da adoração pública, Deus vai tornando a sua igreja mais saudável. Por quê? Porque enquanto nós estamos adorando a Deus, nós estamos sendo chamados para viver as disciplinas também. E o que nós vamos ter hoje aqui no nosso tempo de adoração, que vai ajudar a termos sanidade e buscarmos essa integridade da verdadeira adoração? Nós vamos ter aqui um momento de confissão. Mas nos nossos cultos públicos, nós jogamos essa disciplina para fora. Ninguém mais confessa pecado. A gente confessava lá na igreja católica, e ainda podíamos passar ali num confessionário, que íamos ter lá um intermediário que ouvia os nossos pecados para dizer o que nós tínhamos que fazer, 5 Padre Nosso, 4 Ave Maria, e dizer assim, vai embora que os teus pecados estão perdoados. Então eu tenho, no meio da adoração prática, eu tenho um momento de confissão, de reconhecer que eu não estou sendo o que preciso ser como adorador e como cristão. Mas eu não posso fazer esse tempo de confissão na minha igreja. Sabe por quê? Porque eu vou pedir para o pessoal ficar um momento contrito, para as pessoas ficarem pensando um pouquinho na sua vida, no que estão vivendo, nos relacionamentos que estão quebrados, nas pessoas que nós ofendemos e machucamos e não restauramos o relacionamento. Eu vou pedir um momento de silêncio. Aí quando eu peço um momento de silêncio, não tem momento de silêncio, Israel. Tem um tecladista que está sempre lá. Eu falei, gente, silêncio também é música, é pausa. Dá para o irmão ficar quieto? Para de tocar. É o momento para você também parar, olhar para a sua vida. Por quê? Porque na adoração há o espaço para a confissão, e quando há confissão, a restauração, a reconciliação, o Evangelho ganha profundidade, o Evangelho ganha vida entre nós, a igreja se torna mais saudável, é um sinal de sanidade na vida da igreja. Por quê? Porque quando nós chegamos juntos aqui para adorar, nós chegamos repletos de pecados que cometemos conscientemente, e outros pecados que nós fizemos por omissão, porque não fomos aquilo que precisávamos ter sido essa semana. E Tiago diz, a verdadeira adoração, ela olha o próximo, ela olha o outro. Tiago capítulo 2, versículo 8. Vocês querem viver a verdadeira lei do reino, a verdadeira adoração? Amem ao próximo como a ti mesmo. Amem ao próximo como a ti mesmo. Com ações práticas de socorro, de misericórdia, de compaixão, de bondade. Há muita gente sofrendo aqui em Vinhedo, Valinhos. Há muita gente sofrendo nas periferias de São Paulo. Há muita dor, há muita depressão, há muita gente solitária. Há muita gente hoje à noite que está pensando em pôr fim na sua vida. Nós estamos num contexto, numa nação que sofre. Eu viajo toda semana e o compartilhar e as crises nos casamentos, o quê? Desemprego, desemprego, desemprego. Nossos filhos não têm primeiro emprego. Os maridos estão desempregados, as esposas tiveram ascensão na sociedade, estão ganhando mais que os seus maridos, 3 anos, 4 anos de desemprego, é crise pessoal.
Esposas que saem do casamento porque os seus maridos não trazem mais sustento para casa. Nós estamos num Brasil que está sofrendo. E nós somos instrumentos desta adoração prática e Deus quer nos usar para transformar essa realidade nessa sociedade. A minha resposta não é o novo governante. A minha resposta não é uma ideologia. O meu foco não está nessas pessoas. Mas certamente o Brasil está onde está, porque a igreja deixou de ser igreja, com uma missão profética de adoração, numa vida prática de socorro e de justiça. A igreja é a resposta para a nossa nação. A igreja que abraça essa dimensão orgânica e social para ser uma adoradora na perspectiva de Tiago, de viver essa verdadeira adoração, aonde está o sofrimento, Jesus está presente com a sua igreja. É por isso que nós, pastores, gastamos tempo em hospitais, em creches, mas não são só para os profissionais do Evangelho, é para a igreja. É essa adoração prática, nós temos coisas a fazer, nós temos tarefas a fazer, mais do que vir bater o ponto dominicalmente, sentar, ouvir uma boa mensagem, pegar o guardanapo e dizer, estou bastante satisfeito hoje, até domingo que vem. Não. Os sonhos, os projetos de Deus, eles vão brotar na igreja. E Tiago tem isso de maneira muito consciente. Uma religião que cuida da língua, que cuida das reuniões na comunidade da fé, mas que cuida do órfão e da viúva. O trabalho público que prestamos, como ministros, como cuidadores na vida da experiência templária. Claro, nós temos que cuidar da nossa comunhão. Claro, nós temos que cuidar e mentorear os nossos filhos. Claro, nós prestamos serviços para cuidar das nossas crianças. Claro, nós estamos servindo também as famílias, ao casamento, fortalecendo os valores que a palavra de Deus nos dá. Claro, nós também servimos a Deus na liturgia de estar sensível àqueles que são solteiros adultos, aqueles que estão descasados. Livro sem igreja. Eu me afastei da comunidade por quê? Porque na experiência comunitária eu não tenho sido alvo da preocupação pastoral. Eu sou um solteiro adulto, não tem pastoral para mim. Não me convidam para retiro de famílias porque sou solteiro, como se eu não tivesse contribuição nenhuma na vida de um casal e um casal não tivesse uma contribuição nenhuma na minha vida. E os descasados também não levam pessoas separadas, porque se levam pessoas separadas, eles ameaçam os casamentos que já são mais estruturados. Como se nós não tivéssemos nada a aprender com pessoas que passaram pela tragédia da separação e as consequências da separação. Temos muita coisa a aprender com pessoas que se separaram e que vivem e viveram essa experiência. Aprender com os erros e com os acertos. Claro que temos que cuidar da vida da igreja, porque a igreja, ela é eclésia, ela é chamada de dentro para fora. É aqui que nós vamos equipar todas as pessoas para a boa obra que Deus nos preparou. E nós vamos sair e vamos servir a Deus lá fora. E nós vamos ser a resposta profética para a nossa nação. Mas não é essas profetadas de ministério profético de adoração, que o cara fica cantando, dançando, pulando, 1h20 e não tem nada de profético. Porque não nos leva à consagração, à rendição. Somos instrumentos de Deus e oferecemos o serviço naquilo que nós exercemos de ministério, na experiência comunitária, na adoração templária. Jesus é o sumo sacerdote, o ministro sagrado que se ofereceu como liturgia, serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor mesmo erigiu e não a homem. Cristãos, quando servem
os irmãos e a igreja exercem uma liturgia, atos externos que confirmam esta fé interna do coração e vivem uma adoração prática. Muito bem, já são 10 horas, eu vou rapidamente fazer uma conclusão. Celebração da ceia, um ato contínuo de adoração a Deus. Rendição e consagração contínua, Romanos capítulo 12, teologia e compreensão de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma tradução mais feliz é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para Ele. Porque a vontade de Deus nem sempre é boa e agradável para nós. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para Ele. Nós não nos conformamos com esse século. Nós somos cristãos que têm dentro do seu coração esta veia profética de protestar. Nós não nos conformamos com a prostituição infantil do nosso país. Nós não nos conformamos com corrupção em nenhum segmento, seja em governo, seja na igreja. Nós não nos conformamos com preconceitos, com injustiça, com pessoas que são colocadas à margem. Nós somos igreja do Senhor. Todos foram criados com dignidade. Nós não nos conformamos com drogas. Só hoje, 500 toneladas no nosso país. Nos aeroportos, nas estradas. Nós vivemos desse ambiente de tráfico, de difusão das drogas. Nós não nos conformamos, nós precisamos nos levantar e dizer, não é assim que o Senhor deseja. Nós precisamos de coisas práticas, de ações práticas, porque nós não nos conformamos com isso. Nós não nos conformamos com os valores de família sendo destruídos. Nós não nos conformamos com as novas formatações de casamento. Eu tenho um casamento aberto, eu sirvo a Deus assim, não, eu sou ministro de música, mas sabe, hoje cada um na sua casa, nos encontramos, mas cada um... Não, nós não nos conformamos com isso. Nós valorizamos a aliança. Nós damos importância ao casamento. Nós damos importância no relacionamento de pais e filhos. Comunhão com Deus triuno, praticando as disciplinas espirituais. Comunhão na comunidade da fé, a experiência de vivermos em unidade, partindo pão, adorando a Deus, celebrando a ceia do Senhor, louvando a Deus, vivendo uma vida comunitária que partilha de fato e verdadeiramente a vida e que chama a atenção de pessoas não cristãs, como o relato de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. É por isso que o povo, ele olhava com simpatia essa experiência comunitária e integrada na igreja. Celebrações comunitárias e cultos públicos, uma vida de serviço e prática de boas obras, junto com santidade. Uma vida de evangelização e testemunho. A igreja precisa voltar o seu foco para pessoas não cristãs. A igreja não vive para cuidar somente de pessoas com uma rica trajetória e história na igreja. A igreja existe para dar testemunho, evangelizar, levar pessoas a Cristo e discipular e acompanhar essas pessoas para que se tornem pessoas adultas, maduras e aptas a continuarem servindo a Deus. O nosso culto precisa ser feito para pessoas não cristãs. A nossa música precisa atingir pessoas não cristãs. A nossa presença nos espaços culturais e de arte se fazem necessários. Por quê? Porque a arte é terreno sagrado e arte é terreno do sagrado. Portanto, aqueles que são artistas, pintores, poetas, músicos,
e que trabalham com as artes plásticas, com criatividade, nós precisamos estar presentes nos espaços culturais e nós precisamos, como estrutura de igreja, sermos esse espaço para a promoção da arte. Nós jamais deveríamos ter nos afastado dos espaços artísticos, jamais. Por quê? Porque arte é terreno sagrado e arte é terreno do sagrado. Fazermos discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E toda essa nossa adoração, segundo o autor de Hebreus, deve ser feita em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Versículo 16 do capítulo 13. E não vos esqueçais de fazer o bem, e com a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios de adoração, Deus se agrada. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos constranja e nos leve a uma rendição diária, para sermos adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que reflitam a sua imagem em tudo aquilo que nós somos, que fazemos como pessoas, como famílias e como indivíduos. E eu termino lembrando de um caminho de adoração que eu aprendi com o Dr. Rubem Amorese, no seu livro Louvor, Adoração e Liturgia. Uma vida de adoração começa no secreto do quarto. Nós precisamos de cristãos que reaprendam o caminho do secreto do quarto em oração. A adoração começa ali. Saímos do nosso quarto e abençoamos a família. E a família abençoa depois a igreja, que é formada de famílias de adoradores. E a igreja, o quarto passo, ela adora a Deus com a sua presença na sociedade. Do secreto do quarto para a família. Da família para a igreja. Da igreja na sociedade onde nós somos chamados para ser sal e luz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nelson, muito obrigado. Quero te convidar a ficar de pé e nós vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus por essa semana e, em especial, orando pelo Nelson, pelo retorno para casa, reencontro com a sua esposa e as viagens que continuam aí, né? Tá, vamos orar sim. Se você puder estender uma das suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa semana que tivemos de encontro com a Tua Palavra e de estudarmos esse tema tão importante para nós como Tua Igreja, tão urgente, Pai, que é repensarmos a adoração em um sentido bíblico e em um sentido que seja de fato de acordo com a Tua vontade. Que seja, Pai, uma semana que gere muitos frutos na nossa vida. Que a partir de nós, Pai, a partir da nossa devoção, da nossa rendição ao Senhor, da integridade com a qual decidimos viver as nossas vidas para o louvor da Tua glória, os nossos irmãos e irmãs, Pai, continuem a ser tocados pelo Teu Evangelho, pela Tua graça, que sejamos propagadores da verdadeira e pura adoração que o Senhor tem pedido a nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Nelson. Obrigado por toda a instrumentalidade que o Senhor deu para ele, por todo o trabalho que ele vem exercendo no Teu reino por todos esses anos. Obrigado porque a gente vê, Senhor, que assim como o apóstolo Paulo disse, a Tua graça na vida dele não tem sido em vão. Que a gente tem visto um trabalho dedicado ao Teu reino, dedicado a pessoas,
Nós mesmos, Pai, somos frutos desse trabalho, Pai. Obrigado por essa bênção que o Senhor nos deu aqui para a Igreja Brasileira. Abençoe, Senhor, a Carla, sua esposa, a Karen, o Natan lá em Portugal. Abençoe essa família, cuide deles, Pai. Proteja o coração de todos eles. Que eles sejam, Senhor, e continuem sendo, Pai, bênção e sinais do Teu reino, onde quer que eles estejam. Abençoe e cuide do Nelson agora de volta para São Paulo, na sua casa. Dê a ele, Senhor, um bom reencontro com a sua esposa, o descanso. E logo amanhã, por todo esse final de semana em que ele vai estar viajando em São Luís, que o Senhor o abençoe ali, que ele seja, Senhor, instrumento seu usado para levar a Tua palavra para aquele grupo, assim como ele tem sido usado pelo Senhor aqui no nosso meio. Te damos graças, Pai, e Te louvamos por mais essa semana que se encerra. Que o Senhor continue, Senhor, a nos dar presentes como esse, e que a nossa vida, Pai, como temos aprendido aqui, seja uma resposta a Ti por toda essa grandiosidade de graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.